Meus amigos, vamos falar agora de assuntos internacionais. Infelizmente, não é a celebração da paz entre países, não é uma ação global para combate à fome, não. Infelizmente, são temas belicosos. Recém-eleito para um terceiro mandato consecutivo, o presidente da Rússia, Vladimir Vladimirovich Putin, é aguardado na China para uma viagem oficial em maio. A expectativa é que ele se encontre com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, até rimou. Quem traz todas as informações para a gente é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, onde ele está sempre num cenário de guerra, direto de Taiwan, onde daqui uns 10 anos deve pintar umas bombinhas por ali. Meu querido Luca Bassani, na sua opinião, o que deve ser discutido nessa visita? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Pois é, como você bem colocou na introdução, o presidente Vladimir Putin, segundo suas fontes mais próximas, visitará como sua primeira viagem oficial o presidente chinês Xi Jinping em maio deste ano, para mostrar exatamente os laços fraternos e muito próximos tanto da Rússia para com a China. Vale a gente ressaltar que antes da guerra, em fevereiro de 2022, os dois líderes já se encontraram e tiveram exatamente um momento em que prometeram uma aliança sem precedentes, seja no aspecto econômico, seja até no aspecto da defesa, no aspecto militar. Vale a gente ressaltar também que durante esse período de sanções econômicas ocidentais sobre a Rússia, a China tem dado uma sobrevida e até mesmo feito a Rússia crescer, comprando as suas commodities energéticas a um preço mais barato, revendendo no mercado internacional. Por isso mesmo que, dado o prestígio da relação China e Rússia, que Putin seguirá para Pequim como sua primeira visita oficial, esses dois líderes que já se encontraram 40 vezes nos últimos anos e obviamente mostra toda essa proximidade da China com a Rússia, que obviamente num cenário de uma guerra globalizada, uma guerra que se expanda além da Europa, obviamente contará com dois exércitos muito poderosos lado a lado, assim como muitos analistas já prevêem. Ô Luca, o Ocidente está realmente preocupado. O ex-presidente Nixon dizia sempre, fez uma visita por Mao Tse-tung em 74, com medo que a China se aproximasse da Rússia. E o Donald Trump dizia, os democratas conseguiam, já antes do Biden, uma façanha, aproximaram a China da Rússia. A Rússia tem tecnologia militar de ponta. A China caminha para ser a maior economia do mundo. A China está caminhando para ter 1.500 ogivas nucleares em 2035. A Rússia tem hoje a bomba atômica mais poderosa do mundo, dentro de um míssil balístico intercontinental, a Samart, né, que eles chamam de Satan II, com longevidade de 18 mil quilômetros. Então, o que eu pergunto é o seguinte, o Putin foi eleito, dizem aí, com margem próxima de 90%, dizem as pesquisas, 87%. O que me assustou não foi os 87%, que a vitória era esperada. Eu confesso que queria que você comentasse, isso preocupou bastante. Foi o fato das eleições terem ocorrido também nos territórios ocupados da Ucrânia. Crimeia, Kherson, Zaporígia, Donetsk e Luhansk. Isso é gravíssimo, porque significa que a Rússia já está tratando esses territórios, eu quero o seu comentário, como parte integrante deles. E se a OTAN resolver engajar, chamada boots on the ground, botar soldado ali efetivamente e tentar recuperar essa região, isso vai ser interpretado como um ataque à integridade territorial russa. E, consequentemente, pela doutrina militar, ela está autorizada a usar armas nucleares. Você já disse que o Macron foi desautorizado por vários outros membros da OTAN. Mas e o risco de soldados não uniformizados entrarem aos montes e começarem a reverter essa guerra? Como você avalia essa questão da possibilidade da Rússia e, já emendando, a possível confronto em Taiwan, com os Estados Unidos acelerando e o Xi Jinping se armando até os dentes, unido com a Rússia?
Olha, Capês, falando sobre as questões relacionadas a soldados sem a bandeira dos seus países lutando na Ucrânia, isso nós já temos na legião estrangeira, soldados, milhares deles de diversos países, inclusive do Brasil, dos Estados Unidos, entre tantos outros, apoiando o exército de Volodymyr Zelensky e outras facções do exército, frações, melhor dizendo, né, do exército ucraniano nas regiões ocupadas. Vale a gente mencionar que, como você bem colocou, as eleições aconteceram também nos territórios anexados, mas a Rússia não detém o controle de 100% deles. Exemplo de Donetsk, que está ali na faixa dos 54%, 56% conquistados, enquanto 44% ainda está sob o domínio ucraniano. Então não tem essa legitimidade completa, porque não tem a população toda votando, e obviamente que nós sabemos que as eleições na Rússia como um todo, na Federação Russa, ela carece de lisura, carece de transparência, exatamente pela não liberdade de expressão, de imprensa e também a queda da oposição, né? Nós temos aí um aprisionamento de outros líderes da oposição. Falando sobre as questões relacionadas a Taiwan, a China, é uma outra questão, porque ao contrário da Rússia, que em vários momentos, desde a queda da União Soviética, engajou-se diretamente em guerras, exemplo da Chechênia 2 vezes, exemplo da região da Abkhazia e Ossétia do Sul, na Geórgia, mais recentemente na Ucrânia, além de participar ativamente da guerra civil na Síria, a China não participou de conflito militar de maneira direta nenhuma, exemplo, apenas na guerra do Vietnã por pouco tempo, mas sendo uma força ativa, de fato, eles não participaram. Então, os Estados Unidos não têm, e o mundo todo não tem uma espécie de histórico para poder comparar. A China, que é uma potência que segue uma política externa mais pragmática e, obviamente, tem os seus interesses em dominar Taiwan, dada a potência econômica que essa ilha representa, principalmente no aspecto da produção de semicondutores e de tecnologia de ponta, que poderia ser anexada facilmente para a indústria chinesa, fazendo com que o país crescesse ainda mais. Então, acho que a questão das eleições americanas serão importantes também aqui para a região Ásia-Pacífico, tanto nas questões das Coreias, que é sempre um confronto que nós falamos corriqueiramente pelos testes realizados por Kim Jong-un, que ontem mesmo, durante a visita de Antony Blinken, também realizou um outro teste com um míssil balístico no mar do Japão, como também aqui em Taiwan e a China, obviamente com o âmbito de Xi Jinping de reunificar essa que é considerada pelo governo de Pequim uma província rebelde. É isso aí, Luca. Nós tivemos aí num programa semana passada fazendo o levantamento, né, das armas nucleares da Rússia, das armas nucleares da OTAN, o armamento todo que tem capacidade para destruir o mundo várias e várias vezes. As bombas de Hiroshima e Nagasaki são infinitamente menos poderosas do que essa. Agora, assusta um pouco esse clima de nacionalismo exacerbado. O Putin agora está muito mais forte. Você vê aquele clima na Rússia com as bandeiras. A população da Rússia imagina que seja uma guerra contra o mundo, contra o Ocidente, está unida e preparada para tudo. Essa força que o Putin buscou agora das urnas, independentemente se a eleição foi questionável ou não, isso pode potencialmente ser mais perigoso ainda para os sonhos expansionistas dentro da Ucrânia? Pode sim, porque a Rússia ela trata qualquer guerra, seja ela pequena, dentro do seu território, exemplo que foram as guerras na Chechênia, seja uma guerra com um país vizinho diretamente, como foi com a Geórgia, como está sendo com a Ucrânia, como uma guerra pela sua sobrevivência. Sempre os russos pegam esse aspecto nacionalista, histórico, resgatam elementos do passado não tão distante, a Segunda Guerra Mundial, que foi de fato uma luta para a sobrevivência do povo russo, da União Soviética como um todo, e interpretam todos os confrontos atuais desta mesma forma. A gente acredita que também as eleições na Rússia, por mais que, como nós sempre falamos, não tenha a transparência, a lisura como tem em outros países do mundo que são democráticos, o fato é que Putin é sim um presidente muito bem avaliado internamente e é muito popular, com a sua popularidade crescendo bastante desde a guerra da Ucrânia, exatamente por esses elementos nacionalistas e militares sempre falarem para um aspecto mais emocional da população russa que reage bem reelegendo os líderes. Até vale a gente mencionar que na década de 90, quando se teve um dos únicos líderes eleitos democraticamente na Rússia, Boris Yeltsin, aquele caos econômico acabou ofuscando a democracia. Então o povo prefere um líder que seja autoritário, mas que seja mais estável e também se imponha perante o mundo do que um líder que tente falar de igual para igual com os outros países do mundo. As pessoas na Rússia querem que o seu líder coloque o país acima dos outros, por mais que nós saibamos que economicamente a Rússia está num patamar muito mais abaixo do que os Estados Unidos e China, se nós observarmos todos os dados econômicos. É isso aí, Luke. A demissão da Victoria Nuland, que é a principal assistente do secretário de Defesa Antony Blinken e que participou da Revolução de Maidan em 2014, que derrubou o presidente Yanukovych,
E aí depois veio o Poroshenko e depois veio, então, o atual Volodymyr Zelensky. Talvez a demissão dela possa ser um alento, um significado de que os neocons, que são aqueles políticos conservadores norte-americanos que querem a guerra e querem usar a supremacia militar americana, possam reduzir o nível de tensão e a gente talvez evitar um conflito que você não acredita e eu não acredito, mas nunca esteve tão próximo de acontecer desde 1962, a crise da Baía dos Porcos, dos mísseis de Cuba entre Khrushchev e John Kennedy. Mudando de assunto, Luca, a viagem internacional do secretário de Estado, Antony Blinken, segue repercutindo. Luca, o que o Blinken falou sobre o conflito na faixa de Gaza? Olha, a frase de Antony Blinken, né, o secretário de Estado norte-americano, chefe da diplomacia americana, chamou bastante a atenção de todo mundo, dizendo que a insegurança alimentar, ou seja, a falta de alimentos, essa insegurança de saber se a próxima refeição está garantida ou não, ela já atinge 100% da população de Gaza, de 2,3 milhões de pessoas. Blinken, que está hoje nas Filipinas, né, em Manila, sua capital, falou que seguirá para o Oriente Médio para conversar com as lideranças dos países árabes, mais especificamente do Egito e do Catar, que têm sido os mediadores do Hamas, além, é claro, de tentar convencer mais uma vez Netanyahu a aceitar uma espécie de cessar-fogo, já que durante todas as últimas tentativas, incluindo a semana passada, isso foi negado de maneira bastante enfática pelo governo israelense e também pelo Hamas, que acabaram voltando com as suas comissões desde o Cairo para suas respectivas casas. Vale a gente também sempre lembrar que grande parte desses caminhões não tem conseguido chegar de maneira constante ao território da faixa de Gaza e exatamente a falta desses bens essenciais que promovem a fome ou a chance de fome generalizada para aquelas milhões de pessoas. A esperança também está na mão dos Estados Unidos se nós observarmos que eles têm o plano de, nas próximas semanas, até o final do mês de março, já poder estabelecer esse porto temporário, o qual facilitaria a entrada de ajuda humanitária pela via marítima, passando, circulando, se assim podemos dizer, a burocracia israelense terrestre, que muitas vezes acaba impedindo com que esses bens tão essenciais cheguem às pessoas que mais precisam. E, obviamente, as Nações Unidas pegam essa frase de Blinken, reverberam e aí causam uma grande insatisfação em toda a população árabe dentro dos Estados Unidos, em todas as pessoas mais ligadas à pró-Palestina e também uma preocupação de maneira geral por uma crise humanitária que se estende e não tem data para acabar, infelizmente. Agora, meu querido Luca, o nosso conhecido já, coronel Douglas MacGregor, ele diz que o discurso do Joe Biden e do Blinken, criticando Netanyahu, criticando as ações de Israel, é mais para o público interno, porque ao mesmo tempo eles estão enviando ajuda externa e fazem muito pouco para evitar a continuidade do avanço das operações israelenses, que já mataram mais de 30 mil palestinos. Dizem que 2/3 mulheres e crianças, ou seja, uma reação que eu venho repetindo, exagerada. Agora, nós temos que falar também, além da morte dos palestinos inocentes e da população que sofre esse flagelo coletivo, nós temos 134 reféns ainda em poder do Hamas e nós estamos chegando a 170 dias. Olha, Luca, eu acompanhei o sequestro de um vizinho meu, há uns 20 anos atrás, quando tinha aquela onda de sequestro em São Paulo, foram 37 dias. É um sofrimento atroz. Você imagina as famílias aí sem os reféns há 134 dias. Eu conversei com mãe de sequestrado, irmã de sequestrada, e realmente é um desespero. Os Estados Unidos não pode adotar uma posição um pouco mais pragmática, em vez do Biden ficar falando bobagem no Congresso, pressionar o Catar para que o Catar pressione o Hamas a obter um cessar-fogo mediante a liberação dos reféns. Repito que nenhum governo democrático e civilizado pode ter uma prioridade maior nesse momento do que ter de volta os seus próprios reféns, os seus que estão em poder dos terroristas. Como você acha que essa postura double standard da política americana, um discurso interno e, ao mesmo tempo, uma fragilidade externa? Olha, os Estados Unidos sempre foram e sempre continuarão sendo os maiores aliados do Estado de Israel.
tanto na sua questão econômica como também, principalmente na questão militar, sendo uma espécie de país que salvaguarda a existência de Israel, dados os vizinhos hostis que o país possui. Na questão dos reféns, houve sim essa tratativa, essa negociação na semana passada. O Hamas parecia inicialmente estar disposto a liberar os reféns em troca de prisioneiros palestinos. Seriam mais de 1.000 prisioneiros palestinos libertos, mas eles insistiam na finalização completa da guerra, algo que, obviamente, Netanyahu não concordou, porque o que ele quer é a destruição completa do Hamas e o cessar-fogo seria apenas temporário. Então, essa divergência acabou fazendo com que tanto a comissão do Hamas quanto a comissão israelense abandonassem as negociações e seguissem para casa. E, obviamente, os Estados Unidos não continuou pressionando, porque, como você bem disse, há uma certa divergência no discurso que é feito interno para o povo americano, mostrando que uma espécie de isenção, de neutralidade, mas, de fato, ajuda militar, ajuda ideológica também que os Estados Unidos oferece a Israel e sempre ofereceu, ela vai continuar acontecendo, e isso dificulta bastante com que eles se coloquem em uma posição de negociação. Obviamente que o Qatar deve continuar a ser questionado por isso, assim como o Egito, já que tem um livre trânsito sobre as lideranças do Hamas e podem sim conseguir convencê-los, até por questões financeiras, até por questões de segurança pessoal, uma vez que a guerra acabe, essas lideranças vão querer viver com as suas famílias em um lugar seguro, assim como elas sempre fazem, né? Deixam a população sofrendo, morrendo, enquanto vivem muito bem em enormes casas, em vilas luxuosas, em países árabes mais ricos, e exatamente por isso que muito se fala sobre qual será o papel desses três países que estão fazendo as negociações nesse momento, Estados Unidos, Qatar e Egito, numa eventual pós-guerra, até mesmo na administração de Gaza, já que os Estados Unidos deu bandeira vermelha para que Israel anexe aquela região e tome o controle de toda a segurança, algo que nós sabemos que Netanyahu não quer, mas já discutimos aqui várias vezes, Capês, que provavelmente Netanyahu não seja aquele primeiro-ministro de Israel que se sente do outro lado da mesa, uma vez que a guerra acabe, dada a sua baixa popularidade, também a falta de habilidade que muitos israelenses veem em sua figura como uma figura pública para administrar o país e toda essa nação destruída pela guerra no momento do pós-guerra. Luca Bassani, muito obrigado por sua participação, uma boa estada aí em Taiwan, já compra os microprocessadores aí, os microchips aí, que você sabe que é o país que mais fabrica os melhores do mundo. Obrigado e até amanhã.